Olá, boa noite, tudo bem? Que alegria estarmos aqui juntos hoje para essa discussão tão importante para entender o significado histórico, né? Todas as configurações aí da atuação do serviço social. Então, eu sou a professora Cláudia de Santos Costa, né? Sou assistente social, sou advogada, atuo na área de direito de família, que é a temática onde há um encontro, né? Há um encontro muito, muito fértil entre o serviço social e o direito. E aí eu estou aqui com vocês hoje, né, para a gente conversar sobre uma temática que ela é muito importante para a gente entender a atuação profissional do serviço social, para a gente fazer uma análise das próprias dificuldades, das configurações aí que circundam a nossa profissão. É fundamental que a gente compreenda as condições socio-históricas da emergência da nossa profissão. Todas as categorias profissionais, elas têm um histórico, elas surgem em função de uma demanda, elas surgem em função de um fenômeno socio-histórico que traz na sociedade a necessidade daquela profissão. É assim com todas as categorias profissionais. A gente pode observar, por exemplo, que algumas profissões que estão em evidência hoje, há muitos anos atrás, elas sequer existiam, exatamente por conta das questões socio-históricas, né? Eu costumo brincar que eu sou do tempo que a gente fazia curso de datilografia, então existia as vagas, né? No, Principalmente nas repartições públicas, existia a vaga do datilógrafo. Por quê? Porque havia um contexto que demandava a necessidade desse profissional. Hoje, com a tecnologia, com o uso dos computadores, né? Essa necessidade ela não se faz mais presente. Então, em decorrência de tudo isso, dessas primeiras considerações aqui que eu estou fazendo com vocês, é que eu convido vocês para a gente entender hoje as condições socio-históricas de emergência do serviço social. E aí existem inúmeras configurações, existem vários fatores, mas o fator que a gente vai focar hoje é um fenômeno chamado capitalismo monopolista. E aí, nesse sentido, só um instantinho. Prontinho. Pronto. Nesse sentido, a nossa aula vai dividir em três etapas. Na primeira etapa, a gente vai compreender o que é esse capitalismo monopolista. O que é que configura isso? E aí, para a gente entender o que é esse capitalismo monopolista, a gente vai precisar resgatar conteúdos de história, né? Olha, se tem um conteúdo que é importante, se tem uma disciplina que é importante para o serviço social, é a disciplina de história, porque a gente precisa compreender os movimentos históricos, né? A gente precisa compreender os movimentos históricos para entender a profissão de serviço social. Ela é uma atuação interventiva. Então, há uma intervenção numa determinada realidade. Para eu intervir nessa realidade, eu preciso compreender que realidade é essa. Eu preciso analisar sob diferentes perspectivas, sob diferentes ângulos, esta realidade. E aí, por isso que a gente precisa compreender o que é esse capitalismo monopolista. Então, essa é a primeira etapa da nossa aula. O primeiro objetivo de aprendizagem da nossa aula é esse: o que é esse capitalismo monopolista, como é que ele se caracteriza, como é que ele está configurado. A segunda etapa, ou o segundo objetivo de aprendizagem, são os impactos desse capitalismo, né? Esse modelo capitalista, ele tem um impacto na sociedade. E que impacto é esse, né? Como é que esse capitalismo ele se apresenta nessa realidade? Será que
estes impactos eles são homogêneos em todos os lugares, em todos os tempos, ou esse capitalismo ele vai se apresentar de uma forma diferente, dependendo da situação daquele lugar, daquele território. E aí a gente vai tentar trazer, discutir aqui com vocês os impactos desse capitalismo. Queria deixar uma dica aqui, dividir, na verdade, com vocês, uma situação bem interessante para a nossa atuação enquanto assistente social. Qualquer área, qualquer política pública que você for trabalhar, você precisa entender quais são os impactos desse modelo capitalista naquele território. Mas aí a gente vai conversando aqui no decorrer desse nosso encontro, tá? A terceira etapa, a gente vai falar sobre as condições sociohistóricas de emergência do serviço social. Voltando ao que eu disse lá no começo, compreender a história é fundamental para que eu possa entender a importância dessa profissão, tá bom? Então, pronto. Primeiro objetivo de aprendizagem, o que é esse capitalismo monopolista, como é que ele se configura, quais são as suas características. Segundo objetivo de aprendizagem, compreender quais são os impactos desse capitalismo naquela realidade, entendendo que para cada realidade a gente pode ter impactos diferenciados, todavia, naquelas realidades que têm características semelhantes, os impactos também serão semelhantes. E a terceira etapa, entender essa condição sociohistórica do serviço social. Que categoria profissional é essa que surge nesse contexto? Que contexto é esse? Né? Então, eu preciso entender isso, tá? Fiquem à vontade se vocês acharem, né, que eu posso estar falando rápido, eu posso estar trazendo muitos elementos que não estão ficando muito claros. Eu estou aqui com o chat aberto, né? Fiquem à vontade para interagir e para apresentar algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, tá bom? Vamos seguir, tá? Opa! Deixa só eu passar para cá, só um pouquinho, já que a gente está falando de novas realidades, né? Essa nova realidade aqui para mim. Pronto. Prontinho. Pronto. Chegamos. Lembra que eu falei que nosso primeiro objetivo de aprendizagem era entender o que é esse capitalismo monopolista, né? Opa, Tainá, boa noite para todo mundo. A gente está aqui, né? Estamos aqui no nosso primeiro objetivo de aprendizagem, na primeira etapa da nossa aula. Então, vamos lá. A gente aprendeu lá no ensino médio, a gente aprendeu nas disciplinas anteriores, né? A diferença entre capitalismo e socialismo. O capitalismo ele vai ser fundamental, né? Vai ser por conta do impacto do capitalismo que se faz necessário uma intervenção na realidade. E o profissional por excelência, né, não é exclusivo, mas o profissional por excelência que vai fazer intervenção nessa realidade é o assistente social. Pois bem, e aí a gente está aqui agora estudando o que é o capitalismo monopolista. O capitalismo monopolista é um outro nome para o chamado capitalismo financeiro. Quando a gente está estudando história, a gente vai ver que a gente vai passar por várias etapas do capitalismo, né? E a gente está estudando agora essa etapa, que é o que a gente chama do capitalismo financeiro. É dinheiro gerando dinheiro. É a fase do sistema capitalista caracterizado pelo crescimento da especulação financeira. A gente vai ter uma etapa do capitalismo onde a gente vai ter trabalho. Então, há uma exploração, no sistema capitalista, há uma exploração, mas é uma exploração pelo trabalho. No capitalismo financeiro, no capitalismo monopolista, é uma especulação financeira. Às vezes fica até difícil para a gente compreender, porque é muito fora da nossa realidade, mas é dinheiro gerando dinheiro. Então, é uma especulação financeira em torno de ação de empresas, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito que se transformaram em mercadorias, sendo comercializadas como tais.
Então, a movimentação aqui não é de dinheiro gerando trabalho. A movimentação aqui não é de dinheiro gerando renda. A movimentação aqui é dinheiro gerando dinheiro. E quando a gente está assistindo jornal, por exemplo, a gente vê aquelas expressões todas, a Bolsa de Nova York e tal, a Bolsa de São Paulo, né? Bitcoins, moedas. E é interessante porque essa movimentação ela se faz muito presente no dia a dia. Né? Então, assim, hoje é muito raro você andar com dinheiro, né? Dinheiro físico mesmo, né? É muito raro você andar com dinheiro, porque as pessoas trazem tudo hoje no celular, através do Pix, através da transferência bancária. Então, isso que a gente vivencia, eu acabei de lanchar e fiz um pagamento com Pix. Eu não fiz pagamento com dinheiro. Então, assim, esse movimento, né, cada vez menos a gente tem dinheiro físico circulando, né? Tem até um videozinho do Porta dos Fundos, né? Que é aquele programa de humor, que a pessoa está no supermercado e ela quer pagar em dinheiro. E aí o balconista fala assim, cartão de crédito? Não, é dinheiro. Cartão de débito? Não, é dinheiro. Pix? Não, é dinheiro. Bitcoins? Não, é dinheiro. Senhora, eu preciso chamar o gerente, porque já faz muito tempo que ninguém paga dinheiro, eu preciso pedir autorização do gerente, né? Então, assim, é um humor, mas é uma crítica, é uma reflexão do que a gente vivencia hoje. Então, pronto. Capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo monopolista, é uma fase do sistema capitalista e é especulação financeira, tá? Então, eu vou deixar isso guardadinho, né? Vou deixar isso guardadinho aí. A origem desse capitalismo financeiro, ela foi gradativa, né? Ela foi gradativa e o crescimento, o avanço desse capitalismo financeiro tem uma relação muito próxima também com a tecnologia, né? Ocorreu ao longo do final do século XIX, início do século XX, e se estende até os dias atuais e vai cada vez mais criando novas formas. Se a gente fosse traçar um marco para a consolidação desse capitalismo financeiro, desse capitalismo monopolista, foi o gradativo processo de transformação das empresas em ações, ou seja, a fragmentação dos títulos dessa empresa em várias ações que são comercializadas livremente. Professora, isso para mim é tão estranho? Para mim também é, porque eu não vivencio isso aqui no meu dia a dia, né? As pessoas que trabalham no mercado financeiro, as pessoas que trabalham com essa temática, né? Eles falam, os filmes, né? Os filmes, a TV mostra isso para a gente, as pessoas naquele frenesi, na bolsa de valores, determinado produto que está mais caro e que hoje eu ganhei tanto, hoje eu perdi tanto, porque como eu falei para vocês, é dinheiro gerando dinheiro. E aí essas empresas, esse dinheiro, né, tem os sócios majoritários, que são aqueles que tomam as principais decisões e são aqueles também que acumulam a maior parte do lucro dessas empresas. A televisão, os filmes, as séries mostram isso para a gente com muita clareza, né? O grupo de pessoas que são acionistas daquela empresa, as pessoas não produzem nada, aqueles sócios não produzem nada, os sócios sequer trabalham na empresa, os sócios não têm um conhecimento, um domínio sobre aquela empresa, o que eles têm é dinheiro. E por terem esse dinheiro, tomam as principais decisões. Então, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como é que funciona, por exemplo, uma mineradora. Mas eu tenho dinheiro, eu posso investir nisso e me tornar sócia majoritária e tomar a decisão, mesmo quando eu não compreendo nada, quando eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre isso, porque é dinheiro gerando dinheiro, né? E aí outro fator importante também, que vai consolidar a expansão desse mercado financeiro, foi a maior participação dos bancos, né? Os bancos hoje são os maiores financiadores das empresas,
por meio de empréstimos ou investimentos diretos. A maioria das empresas hoje que estão aí fortes, que estão firmes, são empresas que contraíram financiamentos, investimentos com os bancos. Então, nesse contexto do capitalismo monopolista, os bancos assumem um papel muito importante, né? Muito importante, tá? E aí eu estou tentando trazer isso para, de fato, é uma realidade muito distante da nossa, né? Pelo menos é da minha. Eu acredito que seja também da sua, da de vocês que estão aí nos polos assistindo, participando com a gente desse momento. Mas assim, é uma realidade que, numa outra escala, ela alcança o cotidiano das pessoas comuns, né? Por exemplo, Auxílio Brasil. As pessoas que têm o cartão do Auxílio Brasil, que era antes o Bolsa Família, elas podiam fazer empréstimos nos bancos. Dinheiro gerando dinheiro, né? Teve uma mudança na legislação de que eles não podem mais, né? Eles não podem mais fazer. E aí, assim, é uma coisa assim muito interessante, é necessário a gente compreender sobre isso, porque a pessoa tem acesso a um determinado valor pelo banco naquele momento, porque ela está precisando daquele dinheiro naquele momento. Na verdade, ela está comprando dinheiro, mas que na verdade ela vai pagar 2, 3 vezes aquele valor, né? Vai pagar várias vezes aquele valor. E aí nós temos hoje, era uma temática muito massa, que dava um projeto de intervenção muito legal do serviço social. Nós temos hoje uma grande população de superendividados, né? Principalmente as mulheres. Existem pesquisas que mostram que o perfil das pessoas superendividadas, a maioria são mulheres, exatamente por conta desse movimento financeiro mesmo. É dinheiro, né? É dinheiro comprando dinheiro, né? E aí existe uma relação muito próxima do sistema bancário e do sistema industrial, né? Constituindo uma complexa relação de complementaridade, né? Então, é muito próximo hoje o sistema bancário e o sistema empresarial. Eu tenho certeza que na sua cidade, né, a agência bancária da tua cidade, principalmente se for uma cidade menor porte, a agência bancária da sua cidade, ela, dependendo do movimento de pagamento de funcionários, dependendo do movimento de benefícios previdenciários e assistenciais, esse banco há um movimento maior, né? Imagine a gente falar isso em municípios onde tem sedes de grandes indústrias, sedes de grandes empresas, né? Então, a gente pode considerar que um marco desse fenômeno no processo econômico foi a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores se torna, então, o principal símbolo do capitalismo financeiro, né? E eu estou trazendo essa informação da Bolsa de Valores porque a gente tem um fenômeno histórico muito importante, que é o crack da Bolsa de Nova York, o crack de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Porque é na Bolsa de Valores que são negociadas as ações, os investimentos em empresas, que envolvem negócios, especulação de lucros futuros, relação a investimentos imediatos, ou seja, é um fator de risco, né? É um fator de risco. Então, o investimento na Bolsa de Valores, ele é um fator de risco. E aí, não é por acaso que já que nós estamos nesse contexto da crise da história do capitalismo, que a maior crise da história foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, quando todo esse modelo que até então estava aí se consolidando, entrou em colapso. E compreender a quebra dessa bolsa é muito importante, porque a quebra da bolsa, esse colapso financeiro nos Estados Unidos, vai impactar as empresas, vai impactar as ofertas de emprego. E se há um impacto na oferta de empregos, há um impacto no processo de pobreza dos indivíduos, né? Se eu não tenho emprego, eu não tenho renda. Se eu não tenho renda, eu não consigo sustentar minha família. Se eu não tenho renda, eu não consigo comprar
E aí, assim, se eu não consigo comprar e o comerciante não consegue vender, o comerciante também vai passar por esse mesmo processo de empobrecimento. Enfim, né? Então, guarda isso. Capitalismo monopolista. Então, vamos lá. Capitalismo monopolista é sinônimo de capitalismo financeiro. O capitalismo monopolista, que é o capitalismo financeiro, é dinheiro gerando dinheiro, é especulação financeira, tá? A bolsa de valores é esse. Desculpa, gente. A bolsa de valores é esse lugar, esse lugar dessas negociações. E a gente tem a quebra da bolsa, né, de Nova York no ano de 29, guarda esse marco, né? Quebra da bolsa de Nova York. Ainda hoje, quando as bolsas de valores de várias partes do mundo apresentam sucessivas quedas, a economia torna-se o centro das preocupações por parte da população e dos governos. Quando você estiver vendo o jornal, passa lá, o milho, o preço da arroba do boi que está quanto, o preço da tonelada de soja que está quanto, o preço da soja caiu, o preço do milho baixou. Tudo isso tem a ver com isso que a gente está falando, né? Esse movimento que esses produtos fazem na economia, isso pode trazer, né, problemas, inclusive a questão do empobrecimento. Pois bem, e aí essa fase do capitalismo, essa fase financeira, essa fase monopolista, refere-se ao processo de concentração de capital de mercado nas mãos de poucas empresas, né? Então, o que a gente vai perceber é que pequenas empresas deixam de existir e são adquiridas por uma única empresa que se torna grande. Aí o exemplo que a gente tem para dar, né? A gente tem esse exemplo para dar da PepsiCo, que controla empresas de vários ramos alimentícios, entre outros inúmeros casos, né? Essas empresas elas são conhecidas por holdings, porque elas não são pequenas empresas que atuam com um determinado produto, mas são grandes empresas que trabalham com vários produtos e que passam a controlar o mercado, ou pelo menos grande parte dele, fazendo que muitos considerem essa prática uma forma de monopólio ou de oligopólio. Monopólio, uma única empresa, e oligopólio, várias empresas, mas grandes empresas que se aglomeram. Além da formação e expansão das holdings, observa-se também a fusão entre as empresas, o que chamamos de trusts, né? Duas empresas que antes existiam, cada um tinha a sua eram consolidadas no mercado, cada um com o seu nome, seu nome de fantasia, com a sua logomarca, e elas se juntam e formam uma terceira empresa, né? Então, esse movimento todo, né? Esse movimento todo vai se dando nesse contexto aí. E, afinal, a comercialização de direitos e ações sobre indústrias e instituições provoca a compra de uma marca pela outra, que passa a controlar parte do mercado. A gente sempre costuma dar o exemplo, né, de que, por exemplo, o Guaraná Jesus, que foi comprado pela Coca-Cola, né? O refrigerante Jesus, o Guaraná Jesus, que é típico do interior do Maranhão, e bem típico mesmo, e é comprado pela Coca-Cola, que é uma grande empresa. Então, esse é o movimento, né? Esse é o movimento que se dá no mercado. E aí, quando um grupo econômico passa a controlar várias empresas, que não precisa ser várias empresas no mesmo segmento, diz que esse grupo formou uma holding. O exemplo de holding é a Ambev, que controla várias empresas ligadas ao ramo de bebidas, né? Antes, o que a gente tinha? A gente tinha marcas de cerveja, que é como se uma fosse inimiga, concorrente da outra. E aí, essas empresas, né? Essas empresas elas foram sendo adquiridas por um mesmo grupo, e hoje a gente tem a Ambev, que ela controla várias empresas ligadas ao ramo de bebidas, inclusive com marcas diferentes, né? Isso é muito comum também, por exemplo, nas farmácias, né? Então, assim, existem grupos de farmácia, às vezes a gente diz assim,
Eu mesmo digo muito isso. Eu falei, gente, como é que dá para vender uma farmácia que tem um nome, no lado de outra farmácia que tem outro nome? Como é que dá para vender? Só que muitas vezes aquelas duas farmácias, que aparentemente são de empresas diferentes, elas são a mesma empresa. Elas têm nomes diferentes, mas elas são a mesma empresa, né? Então, é isso. E aí, um exemplo de trouxa que a gente tem para dar foi a união entre os bancos Itaú e Unibanco, né? A Electrolux e a Prosdóximo. A Prosdóximo foi incorporada à Electrolux, não deixou de existir. A Sadia e a Perdigão. Então, a gente vai encontrar vários exemplos de empresas que se unem, uma deixa de existir, a outra, como foi o caso da Electrolux e a Prosdóximo, ou não, as duas deixam de existir e surge uma terceira, tá? Pronto. E aí tem alguns autores que dizem que existe uma outra fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo informacional, né? A gente estava falando no capitalismo monopolista, no capitalismo financeiro, onde o que circula é dinheiro, não circula renda, não circula trabalho, o que circula é dinheiro. E aí eu queria só trazer para vocês, não é foco desse nosso encontro de hoje, mas é uma informação a mais que eu gostaria de deixar. Tem um sociólogo, Manuel Castells, né? É muito interessante, tem uma obra interessantíssima chamada Metamorfose da Questão Social, que vem trazer exatamente para a gente essa discussão sobre essas novas configurações aí nessa questão social. E ele diz que o que a gente vive hoje é o capitalismo informacional. E aí vem um outro cenário também, onde a informação ela é o grande capital, né? Às vezes, pronto, e aí os filmes e as séries, eles mostram muito isso pra gente, né? Quando dizem assim, tal sistema que foi hackeado, um banco, todas as informações dos clientes daquele banco, todas as informações dos clientes daquela empresa, elas foram hackeadas e foram sequestrados, né? Foram repassados para uma outra pessoa, porque hoje informação, né? Então assim, se eu tenho o teu nome, o teu endereço, o teu CPF, a tua conta bancária, o número do teu telefone, o nome dos teus pais, a tua data de nascimento, com essas informações eu posso fazer muita coisa, inclusive adquirir patrimônio. Eu posso fazer compras em teu nome, eu posso realizar muitas transações em teu nome, né? Então, o Manuel Castells disse que a gente está vivendo uma nova fase, né? O Manuel Castells vai dizer que a gente está vivendo essa fase do capitalismo informacional. Mas aí é só uma dica a mais, porque o nosso foco, na verdade, nesse momento aqui dessa aula, é o capitalismo financeiro, tá bom? Alguma coisa, gente? Alguma discussão a mais para a gente fazer? Não? Então vamos lá. O tempo passa rapidinho, né? Pronto. E aí, assim, o capitalismo financeiro e informacional são duas formas econômicas que coexistem, tá certo? Eles coexistem. Com o avanço do meio de transporte, da comunicação, o sistema financeiro se expandiu por todo o mundo, é como eu falei para vocês. Por exemplo, hoje o acesso ao Pix, ao celular, à internet, ainda tem muita gente que não tem acesso, mas está bem popularizado, né? E hoje a gente consegue fazer transferência de capital, transferência de informação em tempo real, né? Conversa aí com os teus avós, por exemplo, o tempo que para a gente saber o saldo do banco, a gente precisava ir lá na Caixa Econômica, ficar na fila, esperar a moça digitar numa maquinazinha qual era, olhar no papelzinho, numa ficha, qual era o valor que tinha na conta. Hoje a gente faz isso tudo via celular, né? O banco está aqui no celular, tá bom? Pronto. E aí, gente, quais são os impactos desse capitalismo? Quais são os impactos de tudo isso que a gente está conversando? Né? Muita pobreza, muita desigualdade. Não, professor, os impactos do capitalismo é muita riqueza para poucos. Né? Eu trouxe aqui essa imagem da pobreza, né? Talvez tivesse sido até mais legal colocar pobreza e riqueza de um lado, mas assim, eu trouxe essa imagem da pobreza porque é o impacto do capitalismo que vai estar ligado diretamente com a atuação da assistência social. Muita pobreza, tá certo? Então, isso historicamente, né? Eu estou trazendo para vocês aqui relatos históricos. Historicamente,
o que a história nos mostra, o que as evidências históricas nos mostram, é que com o capitalismo a gente tem que vivenciar a pobreza. E tudo isso tem uma relação, né? Tem uma relação com as condições históricas de emergência do serviço social, né? Então, esse slide aqui, ele faz essa introdução daquilo que eu já conversei com vocês, que eu preciso conhecer isso, eu preciso conhecer essa parte histórica para a gente entender o significado da nossa prática profissional. Ao longo de toda a trajetória, o serviço social ele vai sofrendo essas transformações, tá certo? A forma como o serviço social, como nós atuamos no serviço social hoje, ela tem uma configuração, na medida que esse contexto socio-histórico for mudando, isso também vai, tá? E a gente não pode subestimar a importância do momento histórico. Então, assim, trazer aqui algumas informações que vocês com certeza já conhecem tão bem, né? Muito embora o serviço social tenha rompido com a Igreja Católica e assumido uma nova concepção filosófica, foi na Igreja, né? Foi a Igreja a grande responsável pela implantação desse serviço aqui, entendido hoje como os departamentos de ação social católica, e hoje é entendido como as plataformas de serviço social. E existe um vínculo muito grande da Igreja Católica com essas questões todas que a gente está conversando aqui. Existem documentos vinculados ao que a gente chama de doutrina social da Igreja Católica, que quando a gente vê esses documentos, a gente percebe o quanto que isso foi importante para a função do serviço social. A institucionalização do serviço social só foi possível, né? Só foi possível com essa regulação e dominação da força de trabalho. Então, na medida que tem um sistema capitalista que oprime, que produz pobreza, há necessidade da atuação dessa identidade do serviço social, né? E o sentido histórico da profissão é muito importante. Ela é muito importante. Então, compreender essas técnicas profissionais hoje, para a gente compreender essas técnicas profissionais hoje, a gente precisa compreender essa herança de tudo aquilo que eu falei, né? E aí uma autora que vocês já devem ter visto bastante, Maria Lúcia Martinelli, vai dizer que a questão social no início do século XX é inegável. Desemprego, pauperismo, depressão na Europa, crises cíclicas do capital, contradição entre capital e trabalho, né? Como eu disse para vocês, trabalho gerando capital para poucos e desigualdade para muitos. E esse modelo se espalha para todos os países que têm esse modelo econômico capitalista. E aí, elementos históricos que são importantes. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, problemas políticos, sociais e econômicos no mundo inteiro, segundo Martinelli. E esse é o quadro da sociedade capitalista, com muito desemprego, com pobreza, tá? E diante dessas novas situações, se eu tenho uma sociedade com uma nova situação, eu preciso intervir de uma forma diferente. Preciso entender agora essa nova organização. E aí o proletariado, oprimido, desgastado, se organiza e se posiciona diante dessa classe dominante, né? E aí é nesse sentido que essas estratégias de resposta à questão social, muitas vezes a gente vai ver que no histórico do serviço social, o papel do serviço social vai ser de controle da organização dessa população, tá certo? E aí é tanto que o Estado vai ser o principal empregador desse profissional e muitas vezes os benefícios, a atuação do Estado, né, incorporando as reivindicações e as demandas desses profissionais, não é no sentido de empoderamento, não é no sentido de transformação, mas sim de submissão. E aí a gente já está, 19h20 já. E tudo isso se agrava, gente. Tudo isso que a gente conversou se agrava. A gente está falando, né, desse contexto, do final do século XX, século XIX, século XX, mas todos esses elementos que a gente trouxe para vocês, eles se agravam com a Covid-19, com o coronavírus. Então, o Brasil
passa a compor novamente o mapa da fome, né? A gente passa agora passa a constar novamente nos relatórios e nos mapas dos organismos internacionais a situação de fome e de miséria no Brasil, e é uma situação, é uma marca na nossa história, assim como hoje, em 2023, a gente está trazendo um elemento histórico lá da quebra da Bolsa de Nova York em 29, com toda certeza os profissionais de serviço social que virão depois de nós vão trazer esses elementos históricos da Covid-19, né? E aí eu deixo aqui esta reflexão de que como é que se caracteriza agora essa sociedade nesse contexto, diante do que a gente está vivendo pós-Covid, ou como alguns dizem, a Covid ainda está presente aí entre nós, e que características a gente tem agora dessa sociedade e como pode se caracterizar a intervenção do profissional de serviço social. E era isso, né? Isso que a gente tinha preparado para vocês, para essa nossa conversa, né? Ô, Tamires, obrigado. Pedagogia, Paulo Cândido Mendes. Tamires, os profissionais de educação têm uma importância incrível diante de tudo isso que eu estou dizendo. Eu estou falando dessa emergência do serviço social, mas eu estou falando de um contexto de pauperização, de pobreza, de fome, de desesperança, situações todas essas que foram agravadas aí pela Covid-19 e que têm um impacto direto na escola, na educação, né? Quantas crianças não estavam no contexto de desnutrição com a Covid-19 passaram a estar porque não estavam indo para a escola e não tinham alimentação escolar, né? Então, muito obrigada, Tamires, aí pela sua participação. E o papel da pedagogia, do profissional de educação é muito importante, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma alegria muito grande ter estado aqui com vocês. Me coloco à inteira disposição. Em breve nós teremos outras oportunidades de aprendizagem, tá? E um grande abraço. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.